É isso aí, vamos para o último link do volume 1, né? Que corresponde à semana 4, a quarta semana, ainda discutindo sobre o nascimento da República, agora já bem adiantada, já no século XX, né? Em especial, a gente já começa a trabalhar com a ideia do governo Vargas, ou mesmo antes do governo Vargas, da Velha República. Então, já começamos aqui a atividade 1, né? Atividade 1, que tem um comentário aqui, e logo em seguida vem a pergunta. Escolha a opção correta abaixo, complete a frase. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada como, já está marcado, letra D, pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Isso de acordo com esse texto aqui que orienta a gente. Ok? Na atividade 2, ela já fala sobre um resumo sobre a República Velha, e vamos conceituar. E o link deu vários conceitos para a gente explicar. Por exemplo, República Velha. O que é a República Velha? É a denominação dada à primeira fase da República Brasileira, que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, quando Vargas assume o poder. A segunda palavra que tinha que pesquisar é sobre República da Espada. O que é? Foi um período no qual o Brasil foi governado por marechais, por militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto entre 1889 a 1894. O mandonismo, o que significa a expressão mandonismo? Uma das características do exercício do poder é isso, por estruturas oligárquicas e personalizadas ao longo da história do Brasil e que se equivale. Isso equivale ao caciquismo, né? Isso que eu quis colocar aqui. Bom, outro conceito era sobre o coronelismo. Coronelismo se define a complexa estrutura de poder em que tem início no plano municipal. Esse poder é exercido com hipertrofia, com grande poder privado da figura do coronel. O coronel é a figura máxima na cidade, no município, na região. E a expressão clientelismo, que vigorou no início da República e até hoje, né? É uma troca de bens, quando você troca bens e serviços por apoio político, sendo a troca algo implícito ou não. O clientelismo denota a prática da distribuição de empregos, valores e outros benefícios aos seus seguidores em troca do apoio político. Outra definição é a política dos governadores. Bom, se define como sendo um acordo, a política dos governadores, um acordo durante os primeiros anos da República Velha, de 1889 a 1930, em que o governo federal apoiava os governadores estaduais sem restrições, para que depois eles apoiassem o presidente, né, a candidatura a presidente. Bom, o segundo conceito é voto de cabresto. O que se pode verificar? Bom, voto de cabresto é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização de máquina pública e abuso do poder econômico. É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil, né, até a nossa região, como característica do coronelismo. Temos também a definição do que seja a política do café com leite. E aí vem a definição. Foi uma estrutura de poder empregado no Brasil durante a República Velha, que consistiu no domínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam no poder. Por isso que chamava política do café com leite. Representando São Paulo o café, representando Minas Gerais o leite.
Próximo conceito fala sobre o movimento operário. O que é o movimento operário? Primeiro, o movimento operário foi uma organização coletiva dos trabalhadores que tinha por finalidade defender os seus interesses com a criação de leis que ajudassem nas suas relações de trabalho. E nós temos também a expressão Guerra de Canudos, em um lugar um lugar na região sul do Brasil, que aconteceu a Guerra dos Canudos, entre as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina. Foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses grupos no território. Nós temos também a revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi uma agitação militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro de 22 a 27 de novembro de 1910. Essa luta era contra castigos físicos, né, contra baixos salários e péssimas condições de trabalho dos marinheiros na época, né, da Marinha Brasileira. Era uma das causas que deu causa à revolta da Chibata. Nós temos também a expressão Guerra do Contestado. O que foi isso? A expressão ela teve lugar no sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina. Foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios, por isso recebe o nome de contestado. E terminando aqui, tem a coluna Prestes. O que foi a coluna Prestes? A coluna Prestes defendia, entre outras coisas, a reforma educacional, acesso ao ensino público primário. A coluna Prestes também se revoltava defendia a reforma social, né, abolia toda forma de desigualdade social, e a reforma política, mais democracia e voto secreto, se reivindicava com a coluna Prestes. Bom, enfim, terminamos o primeiro volume do PET de História, né? Agora é se preparar para o segundo volume, tá certo? Um abraço a todos, obrigado, gente.